Bom dia, internauta da TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. O programa Conversa de Gente Grande de hoje recebe o ex-presidente da Esportiva, Benedito Gomes da Costa, repercutindo aquela entrevista que o ex-presidente concedeu ao jornal Tribuna de Itapira, e aproveitamos para convidá-lo para tratar de alguns assuntos lá relatados e talvez alguns novos que possam surgir nesse programa. Hoje é quarta-feira, 19 de setembro de 2012. Bom dia, Benedito. Bom dia. Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Muitas dores de cabeça? Não, algumas ofensas aí só. Bom, vamos lá. Benedito, você é primo do prefeito Toninho Bellini, nós sabemos disso. E foi por causa dessa relação de parentesco que você teria sido convidado para a diretoria da Esportiva? Pode ser. Foi ele que colocou meu nome lá na reativação da Esportiva. Ah, você não foi convidado? Não, eu não fui convidado nada. Eu nem assinei essa reativação. Ele colocou lá meu nome como vice-presidente. E eu fiquei como vice-presidente de 2005 até 2010, quando eu assumi a presidência. Ah, você entrou quando daí o da reativação. Ah, tá. Como vice-presidente. Bom, e como presidente, qual foi o seu grande feito para a Esportiva? Como presidente, o comodato da Esportiva. Que a Esportiva não tinha o campo. Aí eu vou explicar direitinho para os doutos aí que estão discordando, de que a Câmara autorizou o prefeito a conceder, usou o verbo futuro, a conceder o campo à Esportiva. Mas não concedeu. Então quem tinha que conceder seria a prefeitura. E eu, quando eu vi que estava havendo irregularidades nas placas lá, e pintura de muro e venda de cadeira cativa, no imóvel que ainda era da prefeitura, eu procurei o jurídico da prefeitura, e esse jurídico, então, entramos em entendimento que havia necessidade de fazer a escritura. E fizemos em setembro de 2010 a escritura. Esse é o único bem que a Esportiva tem até hoje, fui eu que fiz. Bom, isso significa que tudo aquilo que todo o dinheiro que era destinado à Esportiva, mas que, na verdade, tinha a ver com o campo, na verdade, esse dinheiro não pertencia à Esportiva. É isso que você quer dizer? É isso que eu afirmo. É o meu entendimento. Se o campo era da prefeitura, todo o rendimento financeiro do campo, um bar que tinha lá dentro, um evento que pagasse, teria que ser feito diretamente com a prefeitura, porque o campo, o imóvel era da prefeitura. Então todos os contratos que foram feitos, teria que ser feito entre o contratante e a prefeitura. O dinheiro teria que ir para os cofres da prefeitura. Esse foi o desentendimento com o prefeito que eu tive. Eu achei que ele tinha que devolver todo esse dinheiro para a prefeitura, porque eu não quis me ver envolvido num desvio de dinheiro da prefeitura para a Esportiva, e eu como presidente. Aliás, isso aí está previsto no decreto-lei 201/67, que é o que trata de desvio de dinheiro público para o alheio. É por isso que isso não apareceu, então, no Tribunal de Contas, porque o dinheiro, na verdade, nem entrou, nem saiu, não houve nenhuma... Não apareceu em lugar nenhum. Ah, tá. Você acredita que numa eventual ação do Ministério Público, o Ministério possa exigir que esse dinheiro volte para a Prefeitura? A Prefeitura, eu acho que sim, que a Prefeitura tem que ser ressarcida de todos esses contratos, desse dinheiro que foi entrado quando ela era o dono ainda da coisa. Só a partir de 2010 do comodato é que passou a ser da Esportiva. Bom, mas você fala também desses contratos, na verdade esses contratos, eles eram um contrato de gaveta, não eram contratos oficiais, ou você não tem essa informação? Não, era um contrato que o prefeito fazia e assinava sem ter autorização da diretoria executiva. Quem assina contrato pelo estatuto é o presidente e o tesoureiro. Ele, como integrante do conselho, ele não podia assinar. Nem ele, nem outros lá que eram do conselho assinavam um contrato. Não tinha autorização para assinar contrato. Então, esses contratos eram feitos por ele como prefeito, e ele que recebia o dinheiro. Esse dinheiro não entrou nem na
na prefeitura e nem na esportiva. Bom, de certa forma, né, Benedito, até 2010, pela lógica que você está colocando, poderia até ter um envolvimento da prefeitura nesses contratos de publicidade. Agora, depois de 2010, na verdade a prefeitura teria que ficar fora totalmente de toda e qualquer questão, inclusive não ter a presença de secretários na diretoria. É mais ou menos isso? Esse foi outro item do desentendimento. Estava havendo uma incompatibilidade, que eu sempre achei, entre secretários da prefeitura com secretário na diretoria da esportiva. Para citar a Secretaria de Esporte, que o secretário de esporte da prefeitura era secretário do esporte profissional da esportiva. E isso aí não era compatível, cara, porque estava misturando funcionários da Secretaria de Esporte trabalhando na esportiva. Eu proibi isso aí. Proibi e fui contestado sobre isso aí. Que eu proibi a entrada de qualquer funcionário da prefeitura na instalação da esportiva. E para ser assim mais específico, havia ônibus com o nome da esportiva, com a uniforme da esportiva, levando criança de sub-12, sub-13, sub-15 para fora da cidade, andando sem autorização minha de presidente. Se acontecesse um acidente com esse ônibus e morresse uma criança ou duas, o responsável era eu, presidente. Eu quis proibir isso, não fui atendido. E qual foi o grande momento de desentendimento que levou você a sair da esportiva? Bom, eu não saí por vontade própria, né? Eu fui tirado de presidente da esportiva. Da forma como você entrou? Eu fui obrigado a sair, porque após todos esses desentendimentos, essa sabotagem que fizeram para mim, que não permitiram, a esportiva nunca fez imposto de renda, nunca declarou aí um balanço, não publicou um balanço, não tinha nada, não existia nada. Para ser sincero para você, eu vou voltar aqui um caso. Quando eu tomei posse, foi feita uma ata da minha posse. Eu fui registrar no cartório, o Katsume lá de registro imóvel. Não foi possível registrar porque as duas atas das eleições anteriores não tinham sido registradas. Nossa. Procurei o livro ata, não existia. Livro trabalhista, não existia nada. Eu refiz as duas atas das eleições anteriores, registrei e aí registrei a minha posse. Então a bagunça era total. Nunca recolheram fundo de garantia de jogadores, de funcionários. A maioria dos funcionários que trabalhava lá era sem registro em carteira. Eu proibi. Jogador que vinha aí para fazer experiência, eu obrigava a assinar um contrato de experiência. E tudo isso aí foi contrário ao restante da diretoria. Viraram todos contra mim e começou a sabotagem para me tirar da presidência. Para me defender, eu convoquei uma assembleia e convidei os dois promotores para assistir. E nessa assembleia eu ia colocar tudo isso que nós falamos aqui em discussão. E eu fui tirado por o prefeito e mais 30 sócios, que era todos funcionários, a maioria da prefeitura, convocaram uma eleição irregular, que eu acho que ela foi irregular, e me tiraram antes do prazo dessa assembleia, para mim não presidir a assembleia. Porque a eleição que eu tinha convocado para 18 de fevereiro, o estatuto é claro e preciso. As eleições são feitas a cada biênio no primeiro bimestre. Primeiro bimestre, para quem não entende, significa janeiro e fevereiro. Então a eleição pode ser feita do dia 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Qualquer desses dias está dentro do estatuto. E eles acharam que a eleição tinha que ser em janeiro. E me tiraram. Eu não fiz muita questão na época, saí porque a briga era tanta. A bomba era grande. A bomba era grande, que se for ver hoje a esportiva, para consertar a esportiva, precisa muito dinheiro. A esportiva acabou sendo uma grande promessa do Toninho Bellini, né? Isso fica claro, ficou claro na campanha, ficou claro durante o mandato dele. Você diria então que essa foi uma promessa que o Toninho, além de não cumprir, ele permitiu que a esportiva se tornasse uma grande bomba relógio, porque evidentemente que essas irregularidades mais cedo ou mais tarde vai cair no Ministério Público, né?
vai sobrar para a diretoria, para os diretores, porque hoje a nova lei de responsabilidade responsabiliza a diretoria. Você acredita que é isso que vai acabar acontecendo? Ou você acha que o Ministério Público não vai dar muita bola para isso, não? Eu entendo o seguinte, que se o Ministério Público tiver interesse, né, nesse entendimento meu, de que todo esse dinheiro arrecadado com o papel timbrado da esportiva, assinado pelo prefeito, usou o cargo para conseguir, e o dinheiro não entrou nos cofres da prefeitura e também não entrou na esportiva, porque não existe prova de que entrou na esportiva, porque o tesoureiro, que é o responsável pela documentação, nunca fez um balanço, nunca fez um balancete e nem declaração de imposto de renda. Então o dinheiro não está na esportiva, não entrou na esportiva, esse dinheiro desapareceu lá no gabinete. Então eu acredito que se o promotor fizer uma denúncia, uma ação nesse sentido aí, vai ficar feio para... Você está sendo perseguido, retalhado, você está recebendo pressões em função dessas coisas que você está falando? Bem, aí depende do modo como se coloca as coisas, né? A perseguição eu tive até quando eu estava de presidente lá, logo nos primeiros meses que já eu querendo consertar o que estava errado e eles querendo continuar errado, e houve uma certa coisa. Eu tive amigos aí que foram perseguidos por ele, pela razão de frequentar o meu escritório. Alguns funcionários da prefeitura não vieram mais no meu escritório, alegando que não estava pegando bem. Não falaram diretamente quem, mas assim, no ar deixou escrito que estava tendo alguém pressionando alguma coisa. No caso específico desse amigo meu, que eu vou dar até o nome dele, porque amigo meu posso dar, que é o Carmona, que é guarda municipal, sofreu uma pressão enorme, uma perseguição lá na guarda, lá para colocar ele fora da guarda, tremenda. E hoje ele é candidato a vereador do lado do adversário aí, do Totonho, né? E já ouvi falar que se o Paganini não ganhar, ele é o primeiro que vai ser mandado embora. É o primeiro que vai ser mandado embora. Então teve um ligeiro. E teve aqueles boatos de que eu era louco, para que os caras que tivessem relação com a esportiva não vinham conversar comigo que eu era louco, que eu estava querendo acabar com a esportiva. Então saiu os boatos desse... Saiu também um boato de que teria ocorrido alguma irregularidade, que você queria beneficiar sua empresa, coisa isso? Não tem nada. A minha empresa não tem nada com isso. A minha empresa é o banco que faz acordo com as empresas aí, eu só faço os contratos. A minha função ali no meu escritório, o funcionário da empresa vem ali, eu faço o contrato, mando para o banco. Não tem o que beneficiar em nada aqui na cidade. Não teve nunca nenhuma relação da sua empresa com a esportiva? Não, nada. Nada nem patrocínio, nada? Nem patrocínio, nunca patrocinei nada, nunca tive interesse nenhum, ligação nenhuma. Certo. Isso aí são os boatos que alguém andou falando, não sei quem, mas alguém desses da diretoria aí, que eu sofri uma pressão para sair logo nos primeiros meses, já para desocupar o cargo lá, sair, bem grande. Me assavam de todo jeito para mim sair da presidência lá e deixar o cargo, renunciar. Eu não sou disso aí. Eu enfrento tudo que aparece na minha frente, eu enfrento. Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
Ok, estamos de volta aqui com o nosso programa Conversa de Gente Grande de hoje, que está recebendo o ex-presidente Benedito Gomes da Costa, o ex-presidente da Esportiva, e nós estamos aí conversando um pouco sobre essa problemática que está envolvendo a Vermelhinha, o prefeito de Itapira e, claro, toda a comunidade, porque tudo aquilo que acontece que envolve a prefeitura acaba envolvendo toda a cidade. Benedito, você ia aos alojamentos, ao alojamento dos jogadores? Alguma vez o senhor discutiu com a comissão técnica, tentou alguma ingerência dentro do time? Claro, eu era presidente e tinha que alguém era o responsável. E como eu sabia que o prefeito e outros ali que o ajudavam, contratavam técnico, preparador físico, roupeiro, tudo sem registro em carteira. E eu passei a ir lá e vigiar, quem é você? E saber, queria carteira para registrar, e foi a ordem que eu dei. Desculpa, já interrompi. Quer dizer que, de repente, você não era nem avisado da contratação de ninguém? Não. Aparecia um cara lá, estava lá. Você chegava lá, tinha um cara novo. Tem um cara novo lá, e eu comecei a questionar. Então, realmente, tá aqui, e que dá carteira? Aqui só quero gente registrada. Amanhã vem uma fiscalização aí, e quem vai pagar sou eu, é o presidente que é o responsável por isso. E comecei a fiscalizar nesse sentido. E fui proibido pelo prefeito. O prefeito proibiu eu de ir no alojamento. Falei, mas eu sou presidente, eu tenho que ver tudo isso aí que está acontecendo. Quando o Manuel Marques era secretário do governo, dizia-se que Manuel era o prefeito de fato e o Toninho de direito. Então você diria que na Esportiva acontecia isso, existia também um presidente de fato, que era o Toninho Bellini, e um presidente de direito, que era você? Tentaram fazer essa frase aí, só que eu não fui só eu intervi. Eu intervi em tudo que estava errado, que foi a origem de todo o desentendimento. Eu não fui só um presidente de direito que só assinava, vinha o documento para mim assinar ali, não, fui ver, porque eu não queria funcionário, jogador, sem questões trabalhistas lá. Quis eliminar tudo isso aí, sem registro, sem nada. Queria recolher fundo de garantia, INSS, não tinha dinheiro. Para todas as coisas que eu quis consertar, não tinha dinheiro. Aí eu quis saber onde estava o dinheiro. Falei, pera um pouquinho, eu não quero dinheiro na minha mão, mas quero ver passar na minha frente. O dinheiro tem que passar aqui. Quero saber a origem do dinheiro e para onde o dinheiro está indo. E aí é que foi, que o dinheiro não tinha origem. Os pagamentos de jogadores eram feitos era feito dentro da prefeitura e na Secretaria do Esporte. Que absurdo, Benedito. Sempre foi feito lá. Algumas vezes, quando eu fui proibido de fazer esses pagamentos lá, e trouxe a fazer no meu escritório, na frente do presidente, que era feito assim a revelia. Eles pagavam lá quem eles queriam, de acordo com o que eles queriam. Aquela história de que existia um telefone da prefeitura que era utilizado para tratar assuntos esportivos, então é verdadeiro. É verdadeiro? É verdadeiro. Porque existia essa pessoa aí que trabalhava lá, na qual eu proibi de frequentar as instalações da Esportiva, e ele trabalhava, ele ficava numa sala lá na Secretaria de Esporte. E ele usava esse telefone da Secretaria de Esporte para comunicação aí com outros times, outros jogadores. E isso é verdade, porque um dia foi feito telefonema na minha frente. Inclusive parece que teve até telefonema para os Estados Unidos. Poxa vida, contratar. Teve telefonema para os Estados Unidos, lá, telefonaram para um cara lá que entrou em contato comigo aqui para levar jogadores para os Estados Unidos. E eles telefonaram lá para essa pessoa, pena que ele não esteja por aqui mais. Isso no telefone da prefeitura? No telefone da Secretaria de Esporte. Eles telefonavam, usavam o telefone de lá. Tanto é que o Carlinhos Sartori pediu a relação de todos os telefonemas e nunca foram dados para ele. É verdade. A relação para o... Bom, mas estão registrados. Deve estar registrado lá. Agora mesmo eu já vi uma denúncia no jornal essa semana de o gasto de telefone lá grandioso e que estão escondendo as contas telefônicas, não apresentam as contas telefônicas. Certo.
Você diria que o ex-presidente, o Marcão, Marcão, né? Ele saiu da presidência também prevendo em cima dessas situações? Porque você saiu falando, mas ele saiu quieto. Você diria que ele também não concordava com essas coisas? Mas ele não saiu muito quieto. Que quando ele saiu e eu assumi, houve 2 reportagens pela tribuna, na mesma página. É verdade. Ele em cima falando por que ele saiu, que foi a ingerência do prefeito no trabalho dele. Ele deixou bem claro ali que já o prefeito é que comandava as ações com os secretários deles. E ali também ele falou que ele deixava dinheiro em caixa para pagar todas as questões trabalhistas que existiam e débito da esportiva. Eu nunca vi esse dinheiro. Puxa vida. Nunca vi. Depois de muitos anos, agora, um ano atrás, hoje que eu tive uma conversa com ele, e ele disse aonde ele deixou esse dinheiro. Não posso falar aqui, mas ele falou aonde ele deixou esse dinheiro e aonde estava, e esse dinheiro nunca apareceu para pagar questões trabalhistas e débito esportivo. Mas ele saiu gritando um pouquinho também. Nós tivemos a informação de que algumas empresas que patrocinavam tinham um contrato com a esportiva, só que esses contratos chegaram a ser questionados juridicamente por alguma ação trabalhista, alguma coisa assim, e essas empresas chegaram até a receber a visita de oficiais de justiça, para penhora, coisa e tal. Posteriormente, esses contratos foram cancelados. Isso passou por você também? Não, ele passou pelo seguinte, realmente, quando eu assumi, a oficial de justiça passou a vir no meu escritório me procurar, eu não fugia. Ela encontrou alguém que era presidente e que recebia ela. Então eu passei a ser intimado de todas as penhoras. E nessa questão foi penhorado 2 indústrias, um advogado aí pediu a penhora de contrato de propaganda de 2 indústrias. E ela foi lá e os industriais não gostaram dessa visita e dessa penhora dos contratos. Mandaram para mim uma rescisão, para mim rescindir os contratos. Eu rescindi, eu nunca tinha visto contrato, eu rescindi um contrato sem saber quem era esse contrato. Certo. Mas em razão de bom conceito dessas 2 empresas, eu assinei e rescindi o contrato. Na primeira visita que a oficial fez lá nessas empresas, eles apresentaram a rescisão do contrato. Então não tinha mais nada a ser penhorado. Certo. Essa informação para a juíza me apareceu aí um processo de litigância de má-fé, por eu ter rescindido um contrato que estava sendo penhorado. Precisei ir lá conversar com a juíza, com o advogado que eu tinha contratado. Aliás, eu não falei até agora, quando eu entrei, eu contratei 3 advogados. Vou citar o nome dos 3. Luiz Ferreira Dini, Evandro Rinaldi e Tiago Girolin, para resolver toda essa parte jurídica. Então eu precisei ir lá com o advogado Luiz Ferreira Dini para garantir o pagamento daquelas penhoras. E foi pago direitinho para a coisa, então eu fiquei livre desse processo de litigância de má-fé. Foi resolvido, eu resolvi. Então acabei pagando lá. E também contratei o escritório Sena, que é para fazer a contabilidade, ter feito auditoria, onde eu vim saber que nunca fizeram nada. Nunca foi feito uma contabilidade? Nunca feito contabilidade, não tinha documento, não tinha nada. Agora, eu não sei se isso aí foi premeditado, para não ser feito mesmo, qual foi o motivo de não fazerem isso aí. E o responsável pela contabilidade, pelo estatuto, é o tesoureiro. Porque você falava com ele, tinha que levar a documentação lá no escritório de contabilidade. Hoje a grande testemunha disso é o próprio dono do escritório de contabilidade. Nunca apareceu nenhum documento lá para fazer. Então eu fui impedido de realizar esse desejo de fazer a declaração de imposto de renda, fazer o balanço, publicar no jornal o dinheiro que estava entrando e onde estava saindo. É engraçado a gente ouvir isso, porque uma o Novo Tempo, né, o Toninho Bellini, o Manuel Marques, constantemente dizem que eles, na prefeitura, eles regularizaram a situação, colocaram a casa em ordem, coisa e tal.
e paralelamente a esportiva ficou essa bela bagunça, é isso? Olha, não vou discutir a regularização na prefeitura. Não, também não. Podem ter regularizado tudo que estava errado lá, alguma coisa, mas na esportiva não regularizaram. Ao contrário, eles que desregularizaram a esportiva. Porque a esportiva, quero deixar bem claro aqui para os esportistas de Itapira que escutem essa entrevista, e que a esportiva tem 100 anos, mais ou menos, que foi criada aqui em Itapira. Ela pertence ao povo itapirense. Ela não é meia dúzia de sócio agora que inventaram aí, que vai mandar na esportiva. Só que a esportiva, para ser regularizada, ser reativada, teve pagamento de taxas na federação. E quem pagou é o Marcão. Deve-se isso ao tal de Marcão. Ele que pagou toda, regularizou tudo. E depois, essa diretoria aí que eles fizeram, que estava eleita lá, que contrariaram o Marcão, ela desregularizou tudo, nunca fizeram nada. Impressionante. Por interesse? Não sei. Isso aí passa a palavra para o promotor público se ele tiver interesse. Aliás, dentro dessa questão aí, tem uma coisa que eu sou obrigado a comentar com você, porque isso rolou na cidade, é a questão da Unimed. A Unimed tinha uma pendência com a prefeitura, que acabou depois sendo resolvido, mas dizia-se que a Unimed, ela em troca da prefeitura resolver aquela pendência que acabou oferecendo uma grande economia para a Unimed, e a prefeitura deixou de receber aquela parte do ISS que cabia a ela, por conta de um acordo entre o prefeito e a Unimed, que chegou-se a cogitar algo em torno de R$300 mil, né, que a Unimed teria pago para a esportiva, para que para que fosse regularizada a situação e encerrada aquela ação que estava na justiça. O que você sabe dessa história? Até onde ela tem fundamento? Eu posso falar da minha parte, que eu participei nesse coisa da Unimed. Como eu tinha aí, teve uma semana de conciliação das questões trabalhistas, eu entrei em contato com todas as pessoas que tinham a ver, né, que poderia ser penhorado alguma coisa, e fiz mais ou menos estabeleci mais ou menos um acordo. E 80 mil pagava tudo, mais ou menos era 200 e poucos mil, com 80 mil eu acertava todas as questões trabalhistas. Um amigo meu em comum, de Mojimirim, falou, vai lá na Unimed, pede o dinheiro para a Unimed. E eu fui, conversei com o médico em Mojimirim, da Unimed, não vou citar o nome dele aqui agora, não estou autorizado, mas foi o médico, conversei com ele, e ele então, eu pedi, falei para ele, olha, vocês me dão 80 mil se eu falar com alguns vereadores contrário e eles aprovarem? Se você conseguir que os vereadores votem, eu dou os 80 mil. Você pagar as questões trabalhistas, comprovada. Queria que eu comprovasse. Eles davam 80 mil, eu queria que eu comprovasse que o dinheiro foi para questões trabalhistas. Eu achei uma exigência absurda assim, mas que eles davam o dinheiro, mas queria comprovação que foi para pagar questões trabalhistas da esportiva. Eu vim aqui em Itapira, conversei com o Toninho Ursini, com o Zé Branco, com o Mauro Moreno, e eles então ficaram que só esses 3 votos já dava maioria para aprovar. Mas assim mesmo eles conversaram com os outros vereadores e foi aprovado unânime. Eu, 10 dias depois, fui lá no médico lá, pedi os 80 mil. Falei, aprovou lá e quero 80 mil. E depois, numa suposta conversa lá que eles tiveram lá, eles não me deram os 80 mil porque já tinha dado uma quantia de dinheiro, que eu não sei qual seria, para a esportiva. Para mim não foi. Então alguém recebeu em nome da esportiva. Bom, a gente há de concluir, porque a Unimed é uma empresa que contabiliza os seus dinheiros, né? Todo o movimento lá. Numa eventual ação do Ministério Público, isso fatalmente, se for verdade, apareceria. Vai aparecer, porque geralmente, se ela deu dinheiro para a esportiva, que eu não sei, é uma suposição, que se não deram para mim, que diz que deu para a esportiva, alguém recebeu e deve ter dado o recibo.
desse dinheiro para a esportiva, como doação, como propaganda, por algum motivo, alguma função aí foi dada. Isso aí vai constar da declaração de imposto de renda dele, porque esses dinheiros de propaganda é descontado no imposto de renda. Serve para abater. Então deve estar lá. O promotor público pode pedir uma investigação através da Receita Federal e saber quem deu dinheiro para a esportiva todos esses anos aí. Eu vou te colocar mais uma questão polêmica e claro que eu vou respeitar aí a sua decisão de falar ou não. De repente você está, pelo visto até parece que você não tem muita informação, mas surgiu também um comentário que teria sido criado uma espécie de um mensalinho itapirense, né? Ou seja, alguns vereadores, principalmente aqueles que teriam passado do grupo anterior para o atual, receberiam algum dinheiro, né, das pessoas aí do grupo atual. E que isso saía de um caixa 2, né, que teria sido montado, e que essa triangulação com a esportiva poderia ser, ou seja, as empresas colaboravam com a esportiva, mas esse dinheiro ia para um caixa 2, e desse caixa 2 iria para esses vereadores, sei lá o quê. Você chegou a ouvir alguma coisa disso? Você acha que tem fundamento essa conversa ou não? Bom, o que eu posso falar sobre isso é que eu conversei com esses 3 vereadores que eu acabei de citar, né? Vou citar de novo, Mauro Moreno, Toninho Orsini e o Zé Branco. E eles falaram para mim que se o dinheiro era para ajudar a esportiva e pagar, que tinham prometido para mim, que eles iam aprovar. Ninguém me falou em querer dinheiro, nem se ia receber daquilo que... Eu tenho comigo que eles aprovaram por ajudar a esportiva a receber o dinheiro. Porque na própria Câmara, na época, surgiu um comentário numa das sessões, antes da sessão começar. Uma das sessões que estava para julgar isso, surgiu esse comentário dentro da Câmara. É por isso que eu estou perguntando, porque agora, na hora que a gente faz a ligação com a Unimed nessa história, que evidentemente, claro que quero aqui dizer que pode ser que tudo não passa de comentário, porque a política aqui em Itapira é efervescente, sempre foi, mas quando a gente junta essas informações, é evidente que por isso que eu acho que o Ministério Público deveria entrar nessa parada, até para restaurar, resguardar o nome do Toninho, o nome do Manuel de Marques, que na época chegou a ser acusado de comprar os vereadores. Até hoje se fala isso. Aliás, existem até ações na justiça, né, de vereador que reclamou contra essa afirmação. Eu acho que o papel do Ministério Público, além de defender os interesses da comunidade, também seria, caso não seja nada disso verdadeiro, né, restaurar a verdade para a população. Eu acho que isso é o que nós esperamos do Ministério Público, e para acabar de vez com essas histórias todas. A grande chave aí para resolver todos esses problemas aí, inclusive contratos da esportiva, venda de cadeira cativa quando o campo pertencia à prefeitura, que o grande entendimento meu é esse, e a briga minha é essa. Eu queria que ele, enquanto eu era presidente, ele devolvesse esses dinheiro à prefeitura, fosse ressarcida a prefeitura. Até porque você poderia ser... Numa possível ação do Ministério Público, eu poderia estar ligado nesse desvio de dinheiro aí. E, para mim, no meu pensamento aí, isso aí dá uma série de transtorno, até uma possível acusação de formação de quadrilha. Com certeza. Então, eu quis me vir fora e, para me defender, mesmo sendo presidente, eu convoquei a Assembleia e relatei tudo lá o que eu queria resolver e dirimir. E agora, nessa questão aí da Unimed, eu posso afirmar e reafirmar o seguinte: me prometeram os 80 mil, esse médico de Mujimirim, que se ele autorizar a falar o nome dele eu falo, e eu não recebi esses 80 mil. Pedi para o Mauro Moreno, repito aqui, para o Mauro Moreno, o Zé Branco e o Toninho Orsini, e eles não me pediram um tostão para votar.
Eles falaram que se era em benefício da esportiva, que eles aprovavam, desde que eu, para mim, recebesse 80 mil e que questionar. Porque eles gostam da esportiva, são esportistas, gostam da esportiva e quiseram o bem da esportiva. Então, eu, nessa questão de terem recebido dinheiro, foge da minha alçada. Não, eu acho que nós não estamos aqui para duvidar da palavra de ninguém. A partir do momento que eles disseram isso para você, a gente aqui acredita. Mas dentro do campo da imaginação, considerando que o fato da Unimed ter prometido esse pagamento, né, e depois que foi aprovado, você disse isso, que alguém teria dito que teria feito um acerto já com o presidente, né? Que não era você. Que não foi comigo, eu não recebi. Eu não recebi. Será que não haveria algum outro acerto? Não. Até aí eu não posso falar nada. Isso aí fica na suposição de que se não deram dinheiro para mim, deram para algum outro. Então, esse dinheiro pairou no ar aí para alguém. Agora, porque o Unimed não ia falar uma bobagem dessa para você, sem que vamos fazer um raciocínio dentro da lógica. Imagina que eles não tivessem pago dinheiro para ninguém e o projeto foi aprovado graças ao seu trabalho que você teria conversado com o vereador. Imagina o seguinte, você vai lá receber e fala, não, eu já paguei. Se você tivesse a convicção de que esse dinheiro não tinha vindo para a esportiva, o que você ia fazer? Você ia botar a boca no trombone. Aí, alguém assinou um recibo, um contrato, alguma coisa, que não foi o presidente da época. Que isso aí foi feito dentro do meu mandato. Isso na época você não comentou com ninguém? Não, de jeito nenhum. Alguém chegou a falar para você, chegou a conversar com alguém? Eu vi muito comentário por aí, desses 300 mil aí que foi falado aí, mas eu não sei de nada, não posso falar nada. Né? O que eu posso falar é aquilo que aconteceu comigo. Certo. Falei com o médico e ele me prometeu 80 mil. Foi verbal. Certo. Foi verbal. Eu vim e cumpri aquilo que eu prometi para ele. Conversei com os 3 vereadores. Foi aprovado unânime. Nenhum vereador falou para mim em dinheiro. Falaram que se era para o bem da esportiva, que eles aprovavam. Até nem sei se eles contrariaram alguma questão ali de contrária ou não. Né? Eu sei que foi aprovado unânime. Você chegou a imaginar que essa sugestão de procurar a Unimed, de procurar os vereadores, não teria passado assim de uma bela armação para te envolver na história? Não foi, viu? Não foi porque a pessoa que me levou lá no médico é amigo meu lá de Mojimirim, e eu comentava muito com ele, é um advogado lá em Mojimirim, e eu comentava muito com ele as questões que estavam se passando. Né? E ele então falou, eu sei que tem um caso da Itapira, da Unimed, assim, você quer ele que me levou lá conversar com o médico, ele era amigo do médico ali que morava em Mojimirim. Certo. E então eu não acredito que tivesse, isso aí foi uma armação para me envolver. E até por sinal que eu não fui envolvido nisso aí, nada. Tô limpo nessa porque não é bom a gente lembrar que até aquele momento a relação desses vereadores com o grupo oposição, eles eram oposição. Era oposição. Né? Ou seja, o fato deles assim serem prontos, né, na questão da votação, isso não te causou nenhuma surpresa? Não, porque, veja bem, são 3 pessoas distintas. E quando eu fui falar com eles, eu realmente com o Mauro Moreno não tinha amizade. Fui direto, encontrei ele na rua, foi o primeiro que eu falei, foi com o Mauro Moreno. E ele falou que se era para ajudar a esportiva a liquidar, porque estava famoso essas questões trabalhistas da esportiva. Se era para liquidar a situação da esportiva... Porque você lembra que houve uma tentativa e não conseguiram, né? Anterior a isso. Não, várias votações eles não votavam. Então. Até eu, sei lá, por que eu falei que eu conseguia, pro médico lá, que eu conseguia aprovar. E eu fui realmente pedir, o Mauro Moreno concordou, e se eu não me engano, o Mauro Moreno conversou com o Kleber e conseguiu o voto do Kleber também.
E falei com o Zé Branco, ele também falou para mim, se era para o bem da esportiva, que ele votava. E o Toninho Ursini. Todos eles votaram para ajudar a esportiva. Você lembra que depois disso, inclusive, desencadeou a saída deles do grupo da oposição indo para a situação. Você lembra disso? E aí já são... Eu sei que aí não tem nada a ver com isso. Não tem mais nada com essa história, que aí já não era só essa questão aí da Unimed, né? Foram outras questões. O que eu posso falar e tenho certeza é que eles foram lá e votaram, aprovaram, e eu fiquei vendo navio. Qual que é a sua avaliação esse envolvimento do prefeito com a esportiva nesse nível? Porque ele poderia se envolver como torcedor, né? Isso seria evidentemente absolutamente normal, que ele como torcedor da esportiva, aliás, por ter sido ex-jogador também, era perfeitamente compreensível, né? Para ele e por qualquer outra pessoa da cidade. Mas o envolvimento dele extrapolou a figura do torcedor. Como é que você vê isso? Foi malicioso esse envolvimento dele aí, porque na verdade, eu vou usar um termo popular aqui, ele fez toda essa administração na moita. Ele ficou lá na prefeitura fazendo. E as pessoas responsáveis pelo que está sendo feito eram os diretores, principalmente o tesoureiro. Tesoureiro que era o principal, que fazia toda a documentação, e o presidente que também assinava. E ele ficou, ele não, questionei, eu falei, por que você não fica? Você quer mandar, por que você não fica presidente? Se elege, não, ele não quis ser presidente. Seja tesoureiro, que é o responsável, ele não quis. Foi feita a eleição, a última eleição que foi feita aí, vê se ele participou da diretoria. Não, ele só ficou na moita e mandava fazer as coisas erradas. Então, todas as coisas erradas que eram feitas por outras pessoas e não por ele. Ele não aparecia. O que eu acho que ele pode aparecer aí agora é que existe todos esses contratos aí que podem aparecer. Que tem a assinatura dele. Que tem a assinatura dele do contrato. E de mais outras duas pessoas. Que também não era da diretoria. Só tinha contrato lá, que o presidente tinha que assinar. O Marcão, pelo que eu perguntei para ele disse que ele não assinou o contrato. Aliás, também ele nem viu, que ele só pagava, ele dava a quantia por mês lá, né, e não mandava nada. Então ele saiu lá justamente porque, sei lá, apertaram ele lá e ele não quis brigar. Certo. Saiu. Mas o envolvimento dele agora, aí no meu entendimento, é esse dinheiro que era devido à prefeitura e não à esportiva. Tem a história da Escapex também, né? Uma história pouco esquisita aí, que agora inclusive acabou tendo outros desdobramentos, né? Aliás, que está ainda em fase de confusão, mas que a Escapex era uma grande patrocinadora do time, mas que, pelo que nós conversamos, esse dinheiro você nunca viu, chegou a se falar, tem cifras de 100 mil reais por mês? Bom, nunca ouvi falar. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Também nunca vi o contrato da Escapex. Né? Mas a Escapex, me parece que fazia esses contratos na boa fé. Porque todas as indústrias, o comércio de Itapira, que fizeram o contrato, o papel timbrado da esportiva, CNPJ da esportiva, assinado pelo prefeito, ou por essa outra pessoa aí, eu não vou citar o nome agora também, eles deram de boa fé. Jamais eles pensaram de que eles estavam fazendo um contrato com a pessoa errada. Você diria que essas empresas fariam qualquer contrato se não fosse a presença, o trabalho do prefeito para conseguir? Não, eu acho aí que era o seguinte, o sujeito como prefeito tem uma carta branca para ser recebido na empresa. Então, o cargo de prefeito leva a uma situação superior. Aí ele vai numa indústria aí, ele é recebido. Se eu for, é difícil. Eu como presidente, chegou a falar para mim isso, vai fazer contrato você, para ver se você consegue. Esse foi o termo que ele usou para mim. Chegou a usar. Vai lá fazer contrato para ver se você consegue. Quer dizer, então ele usava a força política do cargo. Eu acredito que sim, que usou a força política, porque toda cidade tem os seus times de futebol aí, e as empresas ajudam. E essas empresas de Itapira usaram da boa fé e ajudaram. Estava um crente que estava ajudando o time da esportiva.
Eu sou obrigado aqui agora a colocar uma opinião. Eu acho que é muito bom uma cidade, aliás, escrevi até sobre isso, ter um time, que o time leve o nome da cidade. Eu sei que é meio utópico imaginar o time da cidade com a maioria dos seus jogadores sendo da própria cidade, como era antigamente. Né? Eu cheguei a assistir time, até sair para fora de Itapira para acompanhar a esportiva na época, e é muito gostoso isso, né? Você ter a sua cidade, parece que a cidade está lá no meio do campo, né? Tá certo? Mas todo esse dinheiro que foi arrecadado na cidade, que foi daquilo que teria sido colocado no time, a gente pode até dizer que deu pouco fruto e de repente, será que não seria muito melhor, menos dinheiro, ter investido nas categorias de base para amanhã formar um grande time, saindo dessas categorias? Como é que você vê isso? Olha, é interessante que enquanto eu estive lá no ano, eu tentei colocar lá no time 5 ou 6 jogadores itapirense. Me foi proibido, não quiseram o jogador itapirense no time. Nossa, que algum absurdo. motivo. Eu sempre achei, por exemplo, quantos técnicos aí, preparador físico que nós temos na cidade, precisava trazer de fora preparador físico. Essa foi uma das questões de desentendimento. E os 5 jogadores que eu tentei colocar lá, só consegui registrar um. Registrei um lá. Mas mesmo assim, os técnicos, obedecendo ordem extra aí, não colocavam o menino para jogar. Eu vou citar o nome dele aqui, o filho do Cabral da sorveteria lá, o Dainan. Excelente jogador, já andou por aí jogando em vários, hoje está jogando em algum time aí, e não colocaram o menino para jogar, não deixavam o menino nem treinar. Ficava lá, a escanteio lá. E não queriam jogador da cidade nenhuma. Existe alguma razão para isso? Aí eu não sei porquê, deve ter tido algum motivo. Eu trouxe um jogador de Mojimirim, talvez o melhor jogador que apareceu aí. Chamava Giba. Hoje ele está na Itália, jogando na Itália, 2ª divisão, 3ª divisão. Foi para a Alemanha depois. Não quiseram esse jogador aí, porque fui eu que trouxe. Então, se eu apresentava um jogador que queria colocar, eles não queriam. Aí, dinheiro para pagar não tinha. Não adiantava eu fiz o contrato com esse jogador. E o diretor de esporte profissional não levou para registrar. Porque eu era presidente, eu mandava fazer as coisas. Então, eu fazia o contrato aqui, eu assinava, entregava para o diretor de esporte profissional. Ele que mandava na federação. Não levaram ele. Ele não conseguiu jogar no campeonato, porque não fizeram. E o rapaz estava aí só para querer jogar, para manter em forma, e era um craque. E jogador da cidade eles não quiseram. Eu também gostaria de perguntar isso, que chegou a ter, durante o seu período, ou antes, alguma transação envolvendo jogadores do time para fora, para outros times do país? Que eu saiba, não. Que eu saiba, eu não vi nada. Eu só vi um no final aí que eu ainda estou para investigar também se a minha assinatura foi falsificada. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Foi vendido um jogador para o Santos, o vendido é emprestado. E eu deixei de ser mesmo presidente da esportiva no dia 8 de fevereiro, quando houve essa eleição lá para a Juta. E esse rapaz foi passado para o Santos, registrado no Santos no dia 31 de janeiro. Só poderia ter ido para lá por empréstimo com a minha assinatura, ou rescisão de contrato para ele assinar com a minha assinatura. E eu não assinei nada. Como é que ele apareceu registrado no Santos se eu não assinei nada? Alguém falsificou a minha assinatura. Nossa, eu até agora não fui ver isso aí ainda. Então, talvez eu vá na federação ver aquela procuração que esse Sandro Candreva entrou lá no meu lugar, e essa do menino Adriel, que era um menino de 17. Eu queria voltar a isso. Você disse que teve uma reunião que só deveria comparecer os presidentes dos clubes da A3. E que de repente você não foi informado? Não fui informado, esconderam o ofício de mim. E no dia quem compareceu no meu lugar lá foi essa pessoa que não era sócio, não era diretor
e não era funcionário da... E não tinha que ter uma procuração sua? Tinha que ter uma procuração para entrar lá, segundo a funcionária lá com quem eu conversei. E ele tem o vídeo hoje guardado aí da federação, de que ele estava sentado na mesa lá, que eu não sei com que autorização que ele entrou lá. Quem deu autorização para ele entrar lá? Eu não dei. É um enigma. Bom, nós estamos chegando já, o nosso tempo já está esgotando, aliás, foi bem além do que a gente tinha combinado. E nós estamos encerrando. Eu queria perguntar para você, sobrou alguma mágoa em relação à esportiva? Não é mágoa que eu tenho. Eu entrei lá e quando eu vi a bagunça, eu coloquei como prioridade minha consertar o time. Deixar um time limpinho, sem dívidas, regularizado, recolher INSS atrasado, fundo de garantia atrasado, as questões trabalhistas, legalizar, fazer os balanços, balancete, publicar no jornal para que o esportista tapirense visse o que estava acontecendo, declaração de imposto de renda, e não consegui fazer isso. Não permitiram que eu fizesse isso aí. Essa então, é a sua grande mágoa. Não é mágoa, é uma desilusão. Assim, não consegui fazer... Eu quis fazer isso aí e fui posto para fora por querer fazer isso aí. Ninguém cooperou comigo, nem nada. Até, por sinal aqui, para terminar, eu vou citar o nome de 2 pessoas lá, que eram da esportiva, que não trabalharam contra mim. São 2 pessoas de direita e que não fizeram nada contra mim. Um é um advogado aí chamado Joselito, Lito. Esse rapaz nunca fez nada contra mim, nunca bagunçou o meu nome. E um que é cunhado do prefeito, que é o Piardi, Humberto Piardi. Certo. Esse também não colaborou para me colocar para fora da esportiva, essas 2 pessoas aí. 2 pessoas que eu tenho um grande agradecimento pelos 2, que foram só os 2 que não cooperaram para me tirar de dentro da esportiva. Você diria que o restante estariam todos coniventes? Deram apoio, que foram 30 sócios que convocaram uma eleição, que era 1 terço ou 2 terços do coisa, que podia convocar essa eleição irregular, que eu falo que é irregular, e eles deram apoio para o prefeito para evitar que eu, no dia 15, 16, presidisse a Assembleia para colocar tudo que estava errado, tudo que nós comentamos aqui, em dia lá e com a audiência junto com o promotor. Perfeito. Bom, Benedito, obrigado por ter concedido esse tempo aqui para a gente, esclarecendo as suas dúvidas. Acho que é fundamental a gente tornar transparente as coisas que acontecem em nossa cidade, né? É importante que a população tome conhecimento, é importante, se evidentemente existe alguma dúvida com relação a isso, se o Ministério Público entender que deve investigar, ele vai investigar. Se ele achar que não deve, não vai, porque nós não temos como, cabe a ele, Ministério Público, essa decisão. Mas é importante que as partes, aliás, deixar claro aqui, que as pessoas citadas ou qualquer outro dirigente da esportiva que queira utilizar esse espaço está aqui disponível. Podemos fazer uma outra entrevista para que os esclarecimentos sejam dados à população, porque a população merece ser informada. Não é possível que, caso essas informações todas sejam amanhã comprovadas, que a Itapira fique alheia do que aconteceu, né? Afinal de contas, vários torcedores pagavam seu ingresso, compravam a sua cadeira lá, comparecia, apoiou o time. Fica agora todo mundo, caso isso seja verdadeiro, com aquela cara de tonto, né? De bobo, que colaborou com algo que tinha aí várias irregularidades. Esperemos que tudo se esclareça. Reiteramos aí o convite a outros diretores, ao próprio prefeito, caso ele queira comparecer para responder, confirmar ou desmentir aquilo que nós conversamos aqui. Um bom final de semana a todos.
Na sexta-feira teremos aqui o debate com o candidato Paganini, que estará respondendo as perguntas encaminhadas pelos internautas. E no sábado, também no mesmo horário, às 12h30, teremos os 3 candidatos a vice também participando aqui da nossa mesa de debates com os outros convidados. Até lá, lembrando que esses debates serão transmitidos também pela Rádio Clube de Itapira. Um bom resto de semana a todos.